Em busca da sexta vitória seguida e na briga por uma vaga na Libertadores, o Corinthians recebe o Vasco neste domingo, às 4 horas da tarde, dentro de casa, na Neoquímica Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrenta um Vasco que vem em baixa, o Corinthians em alta. Vamos falar sobre favoritismo, sobre provável escalação e tudo que envolve esse Corinthians e Vasco neste domingo. Então já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, é um confronto muito direto, tá? O Corinthians está em nono colocado e o Vasco está em décimo. Apenas um ponto separam as duas equipes. O Corinthians vem numa ascensão incrível de 5 vitórias seguidas, né? Contra adversários diretos, dentro e fora de casa. Independente de quem tá vindo, o Corinthians está conseguindo vencer. Jogando bem, jogando mal, mas tá conseguindo vencer, tá conseguindo superar os seus adversários. Agora, enfrenta um Vasco que vem em baixa, né? Mas o Corinthians enfrenta um Vasco também com desfalques e com desfalques importantes para essa partida. A provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Vasco neste domingo tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Há uma dúvida ali do Gustavo Henrique, mas acho que como a dupla foi bem contra o Cruzeiro na última quarta-feira, né, no último feriado, acredito que seja mantida essa dupla, né, Ramalho e Gustavo Henrique. No meio-campo, a volta do José Martínez, né, que estava com a seleção da Venezuela na terça-feira. O Corinthians jogou na quarta, então ele não estava disponível. Voltará ao time titular provavelmente, acompanhado aí de Breno Bidon, Carrijo e Rodrigo Garro no meio-campo. E na frente, Thales Magno e Yuri Alberto. Ainda é dúvida, mas Yuri Alberto está provável para ser o titular nessa partida. Como eu disse, o Corinthians tem a volta do Martínez, vai ter à disposição também o Romero e o Félix, que também estavam com suas seleções na data FIFA. O Yuri, como eu disse, a dúvida, saiu sentindo, né? Jogou só meio tempo contra o Cruzeiro, fez um gol e saiu no intervalo para a entrada do Thales. Ele já está treinando com o elenco, já está fazendo alguns trabalhos, então a tendência é que ele consiga jogar. O Yuri fisicamente, assim, é um absurdo, né? Sempre foi inquestionável. Fisicamente, assim, ele sempre esteve disponível, né? Acho que a última vez que eu vi ele fora de algumas partidas foi a cirurgia na vesícula, né? Que ele fez há 2 meses atrás, se eu não me engano, mais ou menos. E de lá para cá ele veio desandando fazer gol. Mas é muito difícil o Yuri ficar fora. Acredito que vai ser titular, né? Está no time titular provável. E a maior falta, né? O maior desfalque do Corinthians para essa partida é o Memphis Depay suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, numa bobeira ali, né? Que ele sai, cai, daí ele volta, sente, cãibra, cai dentro do campo. O árbitro entende como uma cera aquilo ali. Ele até reclamou na entrevista depois que não foi uma cera, que ele estava sentindo, tentou voltar, não conseguiu. Mas enfim, acaba suspenso o Memphis para esse jogo tão importante contra o Vasco dentro de casa. Mas o Corinthians tem um reserva muito bom, que é o Thales Magno, né? Não à altura, claro, o Corinthians não tem nenhum jogador à altura do Memphis no elenco, né? Um cara insubstituível, mas que vai ter um cara diferente, né? Que vai ter uma característica diferente, mas que tem ainda muita qualidade. Entrou participativo no último jogo, né? O Thales contra o Cruzeiro, criou algumas chances, perdeu algumas chances, né? Uma muito clara, que era um X1, ele com o goleiro, ele chuta, o goleiro faz defesa, depois a bola que o Memphis desvia, a bola bate na trave e volta nele, ele não consegue mandar pro gol, mas é um cara que é bom de bola, tá? Ele chegou no Corinthians, quando ele chegou no Corinthians, chegou metendo gol, atrás de gol, decidindo o jogo de Sul-Americana. É um cara que tem muita qualidade, muito potencial e acho que vai dar conta do recado nesse domingo, pelo menos por agora, substituindo o Memphis. E caso o Yuri Alberto não jogue, acredito que a dupla seja Thales Magno e Angel Romero. De volta o Romerinho. E também tem a questão do Thales, a lei do ex, né? O cara que foi formado no Vasco terá a possibilidade de ser titular contra o seu ex-clube, né? Acredito que seja ele mesmo. Então também tem essa coisa da mística da lei do ex que pode pesar a favor do Corinthians e a favor do Thales Magno. Bom, retrospecto, como eu disse, o Corinthians vem de 5 vitórias seguidas, né? Saiu completamente da possibilidade de ser rebaixado. Há 5, 6 rodadas atrás a gente estava afundado no Z4, quase sem perspectiva, né? Mas aí o Depay, Yuri e Garro se encaixaram e vieram ganhando jogo atrás de jogo. O Depay decidia, outro Yuri, outro Garro, outros dois, outros três, né? No jogo contra o Vitória, por exemplo, que foi um jogo emblemático, os três participam do primeiro gol, né? No segundo gol, uma bola do Garro para o Memphis. Então, os três encaixaram e o Corinthians desandou a vencer. Não, tá jogando super futebol? Não, mas é um time que vem muito mais confiante do que o Vasco, por exemplo, que vem de 3 derrotas seguidas, né? Vem de 2, 3-0 contra.
E na última rodada agora, né, nessa última quinta-feira, foi derrotado pelo Inter dentro de casa, né? É claro que o Internacional tá muito bem e tal, tá subindo na tabela, acho que tá 15 jogos sem perder. É bizarro a campanha no Internacional com o Roger Machado, mas o Vasco vem mal e vem precisando dar uma resposta, né? E até por isso que o jogo vai ser duro nesse domingo. O Vasco não tem um super time, mas tem, por exemplo, o Veguete, que é um baita no camisa 9, tem o Coutinho, que é um ótimo jogador, que ainda não desencantou, mas tem muito potencial. Então o jogo vai ser duro, apesar do Vasco vir mal, e uma certa freguesia, né? Do Vasco pro Corinthians, principalmente no recorte recente, né? São nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Vasco. Essa vitória do Vasco foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? 2-0, aquele jogo em São Januário que o Piton faz um gol no erro do Romero, né? O Romero deixa ele finalizar, e depois tem um gol de falta, acho que do Galdames, né? Foi um baita no golaço, mas aí já foi no fim do jogo. O jogo já estava praticamente definido, mas nos últimos confrontos, principalmente na Neoquímica Arena, assim, o Vasco não teve nem chance. Foram até jogos disputados, parelhos, mas o Corinthians sempre saiu vencedor. E a gente espera que esse retrospecto se mantenha para esse domingo, nesse jogo tão importante. Bom, como tudo que eu disse nesse vídeo até aqui, o Corinthians é favorito, né? O Corinthians é favorito porque, na minha opinião, tem um time melhor, tá? O Vasco não tem esses caras fazendo tanta diferença. Claro que o Corinthians não vai ter o Memphis, mas, por exemplo, um meio campo com Carrijo e Bidon muito bem, o Martínez também encaixando bem, né? Você tem um ataque com Garro, Thales e Yuri. Todo esse poder ofensivo o Vasco não tem, como eu disse, tem só o Veguete, na minha opinião, né? De bom mesmo no ataque. Né? São dois nomes, na verdade, são Veguete e Coutinho. Com um Payet muito abaixo, né? Faz tempo que ele não joga bola o francês. Então, em time, o Corinthians é melhor. Por futebol, o Corinthians é melhor também. Né? Porque o Vasco vem tomando aí sacolada atrás de sacolada. 2-3-0, perdeu em casa agora contra o Internacional. Então, por futebol e por momento, é o Corinthians. E ainda joga em casa. Então, tudo favorece o Corinthians. Assim como eu disse no jogo contra o Cruzeiro. Tudo favorecia o Corinthians. O Cruzeiro ia com time reserva, com o início de trabalho do Diniz. Né? Um time totalmente focado na final da Sul-Americana nesse sábado. Então, o Corinthians tinha um time melhor para entrar em campo, estava mais confiante do que o Cruzeiro, mas tinha que mostrar. Entrou no jogo, jogou melhor e mostrou que mereceu vencer, e venceu. Nesse jogo contra o Vasco é a mesma coisa. Tem um time melhor, tem um momento melhor, joga em casa, né? Tem a obrigação maior do que o Vasco de vencer, mas o Vasco também precisa muito do resultado, porque ainda sonha com essa vaga na Libertadores. 1 ponto separam apenas as duas equipes. O empate pro Vasco na Neoquímica Arena será bom, tá? Será bom. Claro que os caras vão entrar para ganhar, mas será bom. Então o único resultado que interessa para o Corinthians nesse momento é vencer. E o Corinthians é favorito, mas tem que mostrar dentro de casa vencendo o Vasco, que é um freguês histórico na Arena, mas tem que manter essa freguesia nesse domingo. Mas quero saber a sua opinião sobre a provável escalação, sobre a falta que o Memphis Depay irá fazer pro Corinthians nessa partida, sobre favoritismo, o que você acha, se o Corinthians é grande favorito para vencer, ou se o Vasco tem mais possibilidades. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.